Para os curiosos de plantão, chegando com mais um vídeo com questões oficiais da prova teórica do Detran, que os meus alunos erraram e eu estou trazendo aqui para você conhecer, para você ter uma ideia, as questões que você poderá encontrar ou mesmo saber qual é a configuração das questões mais cobradas. Se você quiser também adquirir os nossos e-books, tem 2 e-books disponíveis aqui do canal, tanto de legislação, com as 134 questões mais cobradas, e também de direção defensiva, com as 112 questões mais cobradas da prova teórica do Detran, desse mesmo formato aqui, a pergunta e a resposta, além de um super cronograma, para você poder se preparar e garantir a sua aprovação, e também ter acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp, poder tirar dúvidas diretamente comigo. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Começando com 2 plaquinhas, uma placa de regulamentação, uma placa de advertência. Antes de eu começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar teu joinha, teu like e comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. A primeira placa, ele diz assim: indique a placa de regulamentação, que significa sentido proibido. Qual a dica que eu dou para vocês? Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Toda vez que esta placa tiver um corte, está ditando uma proibição. Sentido proibido é a flechinha apontando para frente. Quer dizer que para frente, ó, o corte é proibido, tá? A segunda placa é a placa A32B. O que ela significa? É uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Interpretem a placa, olhem para a placa, identifiquem todos os elementos presentes na placa. Por quê? Se você olhar para a placa, identificar todos os elementos presentes na placa, você com certeza vai acertar a questão. Bom, vamos ver lá então. Temos um pedestre, obviamente, né, aqui na placa, e temos uma sinalização, ou seja, temos uma faixa de pedestre. Então, o que tem? Eu tenho que ter um pedestre, a resposta, e eu tenho que ter uma sinalização, eu tenho que ter uma faixa. Então, a resposta correta será o quê? É uma passagem sinalizada de pedestre, porque tá aqui, ó, tem a referência aqui da sinalização, tem a faixa do pedestre e tem o pedestre. Então, é uma passagem sinalizada de pedestres. E agora, 3 plaquinhas são placas de atrativos turísticos. Vocês podem perceber que elas estão na cor branca, então elas são pictogramas. Ambas as 3 são pictogramas. Quando tiver a placa e tiver uma moldura na cor marrom, é uma placa convencional. Quando tiver só essa referência em preto e branco, serão pictogramas. Novamente, vamos interpretar. O que vocês têm aqui? Essa aqui é um desenho daquelas construções antigas. Concordam comigo? Construções antigas, aliás, coisas antigas, a gente guarda onde? A gente até faz piada, não faz? Quem nunca ouviu piada? Ah, lugar de coisa velha, lugar não sei do que lá, é no museu. Exatamente isso. Isso aqui é referência a um museu. Então, vocês têm uma construção antiga, uma construção medieval lá de vários e vários anos. Então, se é algo antigo, entre aspas, se é algo velho, você guarda onde? No museu. Com todo respeito, é só uma referência, tá? Mas coisas antigas, coisas valiosas, elas serão guardadas no museu. Então, esse desenho desta construção antiga, ele está fazendo referência a um museu. E essa outra plaquinha aqui, o que nós temos aqui? Bom, nós estamos aí nos finalizando o mês de junho, começando o mês de julho, então nós temos aqui um casalzinho, né? Aparentemente eles estão dançando, e aqui em cima nós temos bandeirinhas que fazem referência à festa junina. O que é uma festa junina? É uma festa popular, como dentre tantas outras festas que tem no Brasil, mas é uma festa popular, certo? É uma comemoração. Então, sempre que vocês verem esse casalzinho aqui, não tem a referência de que eles estão se movimentando, mas imagine, né, que eles estão dançando, eles estão comemorando ali. Então, é uma festa
popular ou festas populares. Bom, e agora, professora Lu, o que que é esse outro desenho aqui? Esse desenho é um pouquinho mais difícil de interpretar, mas aqui vocês têm uma montanha, aqui vocês têm uma outra montanha, e aqui vocês têm uma queda de água. A água caiu, escorreu, a água caiu e escorreu. Aonde que vocês têm algo alto e que cai a água escorrendo? Como é que é o nome disso aqui? Independente em qual estado vocês estejam, o nome disso aqui é cachoeira, tá? Então, esta placa que tem o desenho da água escorrendo, tem ali as montanhas, é a referência à cachoeira. Então, se ver esse desenho na sua prova, é com certeza uma cachoeira. Os componentes do sistema de alimentação são: nós acabamos de ver sobre a injeção eletrônica, que substitui o carburador. Então, o sistema de alimentação é o sistema que mistura o ar mais o combustível. Pode ser gasolina, pode ser álcool, pode ser GNV. Então, é ele quem vai fazer essa mistura do ar mais do combustível. Os dois sistemas de alimentação que nós temos é o carburador nos veículos mais antigos, que nos veículos mais modernos é substituído pela injeção eletrônica. Então, quem estiver fazendo as anotações, anotem aí. Sistema de alimentação mistura ar mais combustível, carburador e injeção eletrônica. Sistema de alimentação mistura ar, combustível, carburador e injeção eletrônica. E a segunda questão é justamente essa pergunta. O carburador nos veículos mais modernos é substituído pela injeção eletrônica. Então, nos veículos mais antigos, nós temos o carburador e a partir de 95 nós já temos a presença da injeção eletrônica, que como nós vimos na questão anterior, ela tem o objetivo de permitir uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos para o ambiente. Filtro de ar sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provocam queima imperfeita do combustível, causando. Bom, se ele está queimando o combustível de maneira errada, é bem provável que vai ter um aumento do consumo de combustível. E se vai aumentar o consumo de combustível, também vai aumentar o teor de poluição. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês as 3 questões, apenas com a resposta correta, para vocês poderem copiar. Por que copiar? É uma dica que eu sempre gosto de deixar para vocês, se vocês têm a real intenção de passar de primeira na prova teórica do Detran, não tenham preguiça de escrever. Por quê? Porque quando você escreve, você aumenta as chances de você lembrar das questões. Então, crie uma rotina de escrever, copiar a pergunta e a resposta correta quando você estiver fazendo simulado, principalmente quando você errar a questão, copie a pergunta e copie a resposta correta. Então, sistema de alimentação que mistura o ar e o combustível são o carburador e a injeção eletrônica. O carburador, nos veículos mais modernos, é substituído pela injeção eletrônica. E filtros de ar sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provocam queima imperfeita de combustível, causando o aumento do consumo de combustível. E se aumenta o consumo de combustível, também vai aumentar o teor de poluição. Decibelímetro, tacógrafo e catalisador. São 3 palavrinhas que podem cair aí na sua prova. Nós não vemos no nosso dia a dia, então é importante nós entendermos o que são ou para que servem. Primeiro, o decibelímetro, ele não é um equipamento do carro. O decibelímetro, ele é um aparelho
que mede o nível de ruídos emitidos pelos veículos. Então, o decibelímetro é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter para fazer essa medição, para medir o nível de ruídos que são emitidos pelos veículos. Os veículos têm um nível máximo, tanto de gases quanto de barulhos que eles podem emitir, e com relação ao barulho, quem vai fazer essa medição é o decibelímetro. Já o tacógrafo é o quê? Aí sim é um aparelho que precisa ser instalado nos veículos de transporte de passageiros. Então, o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, ou seja, o tacógrafo é equipamento obrigatório para, neste caso, os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, o tacógrafo, registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, é um equipamento obrigatório para os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. E o catalisador, que nós acabamos de ver na questão anterior, que é uma parte integrante do escapamento, e a função dele é catar, é filtrar, é diminuir a emissão de poluentes. Então, sempre que a sua prova falar do catalisador, lembre que o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir a emissão de poluentes que são aí largados na atmosfera pelos veículos. Lembrando que o catalisador, ele é um item obrigatório em todos os veículos automotores. Seja moto, carro, ônibus, caminhão, precisa ter sim o catalisador, que vai fazer, que vai filtrar, né, que tem a função de diminuir a emissão de poluentes. Para remover a bateria de um veículo deve-se, para remover. Lembrando que a bateria tem a função de armazenar e fornecer corrente elétrica. E a manutenção da bateria é feita com água destilada. Parabéns para quem acertou. Tá, mas e agora? Eu preciso tirar a bateria do meu carro, vou trocar a bateria. O que eu vou fazer? Eu vou soltar primeiro o cabo negativo e depois o positivo. Ai, professora Lu, mas eu sou eletricista e não é assim. Bom, no teu dia a dia, pode ser que seja diferente, mas para a prova teórica do Detran, esta é a referência correta. Soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. E agora, a manutenção preventiva do veículo inclui cuidados periódicos com os pneus. Assim, o condutor deve ficar atento ao desgaste dos pneus, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar a segurança no caso de piso molhado. Referência: o desgaste do pneu ele não pode ser inferior a 1,6 milímetros de profundidade. Tem até uma questão que cai falando disso. Quando você vai calibrar os pneus, lembre-se, calibrar os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. E essa calibragem deverá ser feita semanalmente. Então, você vai ficar atento ao desgaste dos pneus, que não pode ser inferior a 1,6 milímetros de profundidade, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar a segurança em caso de piso molhado. E sempre calibrar os 5 pneus semanalmente. São equipamentos obrigatórios de um automóvel. Quando a gente fala em equipamento obrigatório, são aquelas coisas que saem de fábrica, que tem que ter no carro, não é algo que você pode colocar depois, é algo que vai ter que vir de fábrica. O que vem de fábrica? Triângulo, encosto de cabeça e buzina. Não é algo opcional, eu não quero que meu carro venha com triângulo, eu não quero que meu carro venha com encosto de cabeça, não. É algo obrigatório, é algo que vai vir de fábrica. Se vem de fábrica, é porque é obrigatório. Triângulo, encosto de cabeça e buzina. Claro, cintos, para-choque dianteiro traseiro, espelhos retrovisores externos e internos também. Mas para esta questão aqui, a resposta correta é o triângulo,
encosto de cabeça e também buzina. Ah, professora, falando em triângulo, como é que fica a questão do extintor? O extintor não é mais um item obrigatório. Ah, mas eu quero ter no meu veículo. Posso? Pode. Só que se você tiver no teu veículo, ele precisa estar dentro do prazo de validade. Senão ele vai ser considerado um equipamento que não está operante e você poderá receber uma multa. Não por não ter o extintor, porque não é mais obrigatório, mas por estar com ele no carro e ele não estar funcional. Então, é opcional, você não precisa ter, mas se você tiver, ele precisa estar dentro do prazo de validade. O CTB, lembrando, né, que a sigla CTB é referência a Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem é um curso teórico composto por 30 horas aula, que pode ser presencial, pode ser online, enfim. Dentre outras situações, quando suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Quando o condutor for cassado, ele também vai ter que fazer o curso de reciclagem. Mas para esta pergunta aqui, a resposta correta é suspenso do direito de dirigir. Essa suspensão poderá ser pela soma de pontuação. Lembra que a soma de pontuação alterou? Então, se o condutor não tem nenhuma infração gravíssima, ele poderá acumular até 40. Se ele tem uma infração gravíssima, ele poderá acumular até 30 pontos. E se ele tiver duas gravíssimas ou mais, aí ele será suspenso quando ele acumular 20 pontos num período de 12 meses. E tem também as infrações autossuspensivas. Pode ser que você não tenha nenhuma outra infração anterior, mas, por exemplo, o motociclista andando sem capacete, dirigir alcoolizado, são exemplos de infrações autossuspensivas e que você vai ter, né, vai ser suspenso diretamente e vai ter que fazer o curso de reciclagem. E também se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, você fez parte, você ajudou a ocasionar o acidente. Um condutor, ao ter a CNH cassada por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso, então ele já estava suspenso, porque ele não podia dirigir. Por exemplo, estava dirigindo alcoolizado, ele foi suspenso. Ele poderá ser reabilitado após 2 anos desde que. Então, voltando aqui no raciocínio. Condutor, ele foi suspenso porque estava dirigindo alcoolizado. Mas mesmo suspenso, ele foi teimoso e conduziu o veículo. Agora ele foi cassado. Quando o condutor é suspenso, é algo temporário. Ele cumpre a suspensão, ele faz o curso de reciclagem e ele volta a dirigir normalmente. Agora, se ele for cassado, ele perdeu tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, cursos, ele volta a estaca zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Ele pode fazer uma nova habilitação? Pode, depois de 2 anos, ou 24 meses. Ele também pode falar em 24 meses, 2 anos, 24 meses é a mesma coisa. E o que ele vai ter que fazer? Primeiro, o curso de reciclagem, esse curso aqui de 30 horas aula, e depois todos os exames necessários à habilitação, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Gratidão a todos pela companhia, de coração eu desejo muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e muita proteção para vocês e para a família de vocês. E gratidão também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.